Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é Sexta-feira Santa, dia 7 de abril. E é um dia muito importante para nós, não só porque do ponto de vista da liturgia nós estamos celebrando a Paixão de Cristo, mas porque também, do ponto de vista histórico, existe a grande possibilidade de que Jesus tenha morrido no dia 7 de abril, tenha sido assassinado no dia 7 de abril. Me permitam ler aqui para vocês um texto que está na Bíblia Católica de Navarra. Essa Bíblia foi produzida pelos biblistas da Universidade Espanhola de Navarra e lá traz um texto sobre a data da morte de Jesus. Preste atenção. Ainda que não seja possível fixar com seguridade e segurança total o ano da morte de Jesus, podemos nos aproximar bastante da data exata mediante a combinação de dados evangélicos e cálculos astronômicos. Para isso, se necessita primeiro tratar a questão sobre que dia da semana e mês foi crucificado o Senhor. Os evangelistas coincidem em seu testemunho de que Jesus morreu em Jerusalém, numa sexta-feira, e que sua morte ocorreu em torno à Páscoa dos judeus. Sabemos também que, segundo o calendário judaico, a Páscoa se celebrava no dia 15 de Nissan, data que cai dentro do mês de abril do nosso calendário. Agora bem, pelos dados evangélicos, nós não podemos determinar se essa sexta foi o mesmo dia de Páscoa, 15 de Nissan, tal como sugerem Mateus, Marcos e Lucas, ou o dia anterior a ela, dia 14 de Nissan, tal como aparece indicar o Evangelho de João. Porque se você faz uma leitura atenta, João coloca a data da morte de Jesus um dia anterior à data que Marcos, Mateus e Lucas colocam. Com efeito, Mateus, Marcos e Lucas dizem que os discípulos prepararam a última ceia no primeiro dia dos ácimos, quando se sacrificavam o cordeiro de Páscoa. Quer dizer, a última ceia de Jesus com seus discípulos foi uma ceia pascal, segundo Mateus, Marcos e Lucas. Convém recordar que o calendário judaico é lunar, e como a lua começa a ser visível pela tarde, o dia hebraico se inicia com o que para nós é a véspera, e dura até o sol se pôr no outro dia. Assim se explica que a ceia pascal hebraica se celebrava na tarde do dia que nós chamamos véspera. Portanto, segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus celebrou a última ceia nas primeiras horas do dia 15, dia de Páscoa, e morreu na sexta-feira, nas últimas horas desse mesmo dia. Por sua vez, o Evangelho de João situa a morte do Senhor na parasceve da Páscoa, ou seja, na preparação da Páscoa, ou seja, o dia anterior à Páscoa, o dia 14 de Nissan. Isso porque João tem a teologia de Jesus ser o Cordeiro de Deus. Então, Jesus morre assassinado no momento que os cordeiros de Páscoa são preparados no Templo de Jerusalém. Mas isso apresenta uma dificuldade. É que Jesus havia celebrado a ceia pascal um dia antes da data assinalada pelo calendário oficial judaico, isso é, nas primeiras horas do dia 14. Contudo, o quarto evangelho parece oferecer dados mais claros que os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, sobre a cronologia da morte do Senhor e aclarar vários detalhes relatados por estes, difíceis de interpretar se a morte do Senhor ocorreu num dia de Páscoa. Enquanto o ano da morte, o marco temporal vem delimitado nos seus extremos pelo governo de Pilatos, que governou sobre a Judéia do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo. Dentro desse período, podemos precisar algo mais. Se, como vimos, Jesus começou a pregar entre os anos de 27 e 29, conforme os historiadores costumam datar o ano do início da pregação de Jesus, o ano 27 ou o ano 29, e seu ministério pôde durar um período de tempo que vai de algo mais de 1 ano a 3 anos e alguns meses, sua morte deve ter ocorrido entre os anos 28 e 33 depois de Cristo. Agora bem, ainda cabe uma outra aproximação. Como sabemos que Jesus morreu numa sexta-feira 14 ou 15 de Nissan, podemos acudir aos cálculos astronômicos para comprovar em que ano, entre 28 e 33, o 14 ou 15 de Nissan caíram numa sexta-feira. Há que ter em conta, contudo, que tampouco esses cálculos são definitivos, pois o começo do mês se estabelecia
na antiguidade segundo a visibilidade da lua nova, e em ocasiões o início do ano podia se atrasar. Com as devidas cautelas, temos que assinalar que, muito provavelmente, o dia 14 de Nissan foi sexta-feira nos anos 30 e 33 d.C. E o 15 de Nissan caiu em sexta-feira nos anos 27 e 34. Dessas datas, as duas últimas não se ajustam aos limites antes assinalados. Ao contrário, há bastante probabilidade a favor do ano 30 da era cristã. Com efeito, se, como se disse, o ministério público do Senhor pôde começar entre os anos 27 e 29 d.C. e durar 2 ou 3 anos e alguns meses, o ano 30 encaixaria nessa suposição. À sua vez, conforme o testemunho de João, que implica ao menos 2 anos e alguns meses de pregação, essa data excluiria o ano 29 d.C. como ano do batismo de Jesus. O ano 33, mesmo que também o dia de 14 de Nissan tenha caído numa sexta-feira, apresenta também dificuldades. Implicaria que o ministério do Senhor tivera começado no ano 29 d.C. e se tivesse prolongado durante 4 anos, algo menos provável, porque os evangelistas colocam ou 1 ano ou 3 anos, né? Portanto, da combinação dos dados que dispomos, fica a sexta-feira de 14 de Nissan do ano 783 desde a fundação de Roma, no nosso calendário, 7 de abril do ano 30, como a data mais provável da morte de Nosso Senhor, sem excluir absolutamente as outras datas. Conclusão. Do que se foi exposto, nós poderemos resumir assim o que a maioria dos estudiosos propõe. Jesus deve ter nascido por volta do ano 6 anos antes do marco zero, né? Se é verdade que Jesus nasceu e Herodes Magno estava vivo. Começou seu ministério por volta do ano 27 ou 28 depois do ano zero. Depois de 2 ou 3 anos de vida pública, foi assassinado em Jerusalém, numa sexta-feira, 7 de abril do ano 30, quando teria uns 35 a 36 anos de idade. E hoje é dia 7 de abril. Então hoje celebramos a paixão do Senhor, não só do ponto da liturgia, mas também por uma feliz providência e coincidência, de celebrar também hoje, de fato, o dia em que Jesus entregou sua vida ao Pai, o dia em que Jesus entregou sua vida por amor a toda a humanidade, para que os nossos pecados fossem perdoados e as portas do céu se abrissem para nós. Então hoje, ao participarmos da celebração da Sexta-feira Santa, que nós possamos, de fato, participar com toda a piedade e devoção, pois acontece essa feliz coincidência dessa Sexta-feira Santa cair de fato no dia 7 de abril, a data mais provável do assassinato da entrega de Jesus ao Pai por amor a todos nós.